Liam Lawson ao lado de Max Verstappen. O que nós podemos falar sobre essa dupla? Novo composto Pirelli, a virada de jogo que pode garantir o domínio da McLaren. A história secreta. Pato O'Ward esteve a um passo de ser piloto da Red Bull. O mexicano Pato O'Ward, atualmente um dos grandes nomes da IndyCar pela equipe McLaren, revelou detalhes inéditos sobre uma oportunidade perdida de competir na Fórmula 1 em 2019, durante uma participação no podcast. Ele revelou que chegou a assinar um contrato com a Red Bull para integrar a Toro Rosso na equipe de 2019. No entanto, a falta de uma superlicença aprovada pela FIA acabou frustrando seus planos. Segundo O'Ward, o contrato foi firmado após a aprovação inicial de sua superlicença por Charles Whiting, diretor de provas da Fórmula 1 na época. Porém, Whiting faleceu inesperadamente no início daquela temporada. E após a sua morte, a FIA reverteu a decisão, alegando que o mexicano não atendia os requisitos necessários. O piloto acredita que a decisão teve influências políticas, já que sua entrada na Toro Rosso significaria substituir um piloto francês, Pierre Gasly. Naquele ano, Gasly foi rebaixado da Red Bull para a Toro Rosso após dificuldades ao lado de Max Verstappen. Abre aspas. Helmut Marko assinou comigo. Eu tinha um contrato para entrar na Toro Rosso no final de 2019. Charles Whiting havia aprovado minha superlicença, mas após sua morte decidiram não concedê-la porque, supostamente, eu tiraria a vaga de um piloto francês. Foi uma questão política. Para garantir os pontos necessários para a superlicença, O'Ward foi enviado para disputar a Super Fórmula no Japão, mas não conseguiu completar a temporada. O próprio piloto relatou: eu tinha os pontos, mas a FIA não quis contar o campeonato da Indy Lights por causa do número de carros inscritos. O título de O'Ward na Indy Lights, em 2018, foi desconsiderado pela FIA, já que o grid da categoria naquele ano tinha menos de 10 carros, o mínimo exigido para pontuar no sistema de superlicença. Com isso, os pontos acumulados pelo mexicano foram insuficientes, encerrando suas chances de pilotar pela Toro Rosso. E o caminho após o revés. Apesar dessa decepção inicial, O'Ward conseguiu se reinventar e brilhar na IndyCar, onde se tornou um dos principais nomes do grid. Sua performance consistente chamou a atenção da McLaren, que o incluiu em seu programa de F1, permitindo que ele participasse de treinos livres e demonstrasse sua habilidade em um carro de Fórmula 1. Embora o sonho da F1 tenha escapado por pouco em 2019, O'Ward segue como um dos talentos mais promissores do automobilismo e ainda alimenta aquela esperança de um dia disputar o campeonato mais prestigiado do esporte ao motor. Sem a superlicença, O'Ward viu seu contrato com a Red Bull ser encerrado. Eu ia ser piloto da Toro Rosso enquanto Gasly estava na Red Bull com Verstappen, mas sem os pontos, o contrato acabou não se concretizando. A McLaren pode ter encontrado um aliado improvável para defender seu título mundial de construtores para a temporada 25. Os novos pneus desenvolvidos pela Pirelli, projetados principalmente para melhorar a segurança, também trazem como efeito colateral a redução do graining, a formação de depósitos de borracha que desgasta os pneus de forma desigual e reduz a aderência. Para a equipe britânica, que sofreu com esse problema em 2024, a novidade pode ser um divisor de águas, ainda que indiretamente. André Stell, chefe da McLaren, explicou como o graining afetou o desempenho do time em circuitos cruciais. Abre aspas. Pensa que nosso carro tende a ser muito gentil com os pneus traseiros, mas quando enfrentamos o graining nos pneus dianteiros, somos agressivos, o que nos deixou inseguros em algumas corridas. Um exemplo claro foi o Grande Prêmio da Itália. Disputado no renovado asfalto de Monza, a McLaren enfrentou dificuldades significativas, com graining nos pneus dianteiros, o que forçou a McLaren a adotar uma estratégia de 2 paradas, enquanto a Ferrari, com Charles Leclerc, garantiu a vitória com apenas uma parada. Com as novas especificações de pneus para 2025, a Pirelli buscou melhorar a segurança ao mesmo tempo que mitigava o risco do graining. Marisola, chefe de motorsport da fabricante italiana, comentou após os testes realizados em Abu Dhabi: os resultados nesta pista foram positivos e estão alinhados com nossas expectativas. Já havíamos observado melhorias na redução do graining durante os testes de desenvolvimento, e esses testes finais confirmaram nossas análises. Segundo Sula, a mudança não visa favorecer ou prejudicar equipes específicas, mas sim garantir a segurança em situações extremas. O graining acelera o desgaste e pode expor a estrutura do pneu. Em casos de stints longos, os times podem acabar rodando com pneus muito desgastados, o que aumenta o risco de furos e compromete a integridade do carro. A situação foi ainda mais crítica no circuito de Las Vegas, como relatou Lando Norris. É uma reclamação que me acompanha há 6 anos e ainda não conseguimos resolvê-la. Em algumas pistas que exigem mais dos pneus traseiros, esses problemas não aparecem, mas sempre fomos uma das piores equipes em termos de graining dianteiro. O graining, diferentemente do desgaste natural,
ocorre quando pedaços da borracha do pneu se desprendem e grudam no asfalto, deixando a superfície irregular. Esse fenômeno é agravado em condições de pista com pouco grip ou temperaturas baixas, que tornam a borracha mais rígida e suscetível a danos. Para a McLaren, resolver o problema do graining seria difícil sem reformular conceitos básicos do carro. O design da suspensão, as configurações de molas e amortecedores e os ângulos de câmber e convergência influenciam diretamente a forma como os pneus se desgastam. Assim, as mudanças da Pirelli oferecem um alívio bem-vindo, ainda que não eliminem totalmente o problema. Stella reforça que os ajustes da Pirelli podem beneficiar a equipe. É claro que não podemos contar apenas com os pneus, mas essa mudança nos ajuda a trabalhar de forma mais eficiente nas configurações. Embora a redução do graining represente uma vantagem para a McLaren, outros fatores ainda definirão o sucesso da equipe para a temporada 25. O equilíbrio de desempenho entre equipes, a adaptação às novas características dos pneus e o desenvolvimento contínuo dos carros serão determinantes. Com a McLaren buscando manter sua posição no topo, os detalhes farão toda a diferença, e os pneus de 2025 podem ser exatamente o detalhe que faltava para minimizar um de seus principais pontos fracos. Algo que todo mundo já sabe: o neozelandês Liam Lawson, sim, ele será o novo companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull para a temporada 25. Embora muitos o vejam como um piloto de suporte ao tetracampeão mundial, há razões para acreditar que Lawson pode representar um desafio inesperado dentro da equipe taurina. Enquanto as transferências de peso, como a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari e a promoção do jovem Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, chamaram a atenção do público, a nova parceria entre Verstappen e Lawson na Red Bull passou relativamente despercebida. Lawson já demonstrou força mental e capacidade de enfrentar adversidades. No GP dos Estados Unidos, em 24, enfrentou críticas de Fernando Alonso após uma disputa acirrada, mas manteve a compostura. No México, protagonizou outra batalha intensa, desta vez contra Sérgio Pérez, saindo novamente sem punições. Em entrevista ao Motorsport.com, Lawson comentou que não estava tentando marcar território nesses episódios, mas apenas sendo fiel ao seu estilo de pilotagem. Essa mentalidade pode ser crucial para enfrentar Verstappen, conhecido por ser implacável com companheiros de equipe. Lawson foi escolhido para substituir Sérgio Pérez, com a expectativa de manter a harmonia dentro da equipe, algo que não foi completamente alcançado com os companheiros anteriores de Verstappen. Entretanto, o pai de Verstappen, Jos, não escondeu sua admiração pelo neozelandês, considerando o adversário à altura de seu filho. Apesar de desempenhos apenas moderados na Fórmula 2 e Fórmula 3, Lawson impressionou em seu período de aprendizado na Red Bull e mostrou um talento que merece atenção. Sua inclusão no time principal sinaliza um potencial que vai além de ser apenas um piloto número 2. A história recente da Red Bull mostra que dividir a equipe com Verstappen não é tarefa fácil. Alex Albon, Pierre Gasly e Sérgio Pérez tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo do holandês, mas Lawson pode trazer uma abordagem diferente. Embora tenha sido superado por Yuki Tsunoda em classificações por 10-1, as corridas contaram uma história bem diferente, com um equilíbrio maior. Tsunoda venceu por 5-4. Essa resiliência sugere que Lawson pode se adaptar e se destacar nas condições mais difíceis. Paul Monahan, engenheiro-chefe da Red Bull, destacou a importância da força mental em uma entrevista ao podcast Behind the Grid. Abre aspas. Se um piloto se preocupa demais com comparações, pode ser prejudicial. É preciso estar preparado para dar o melhor de si todos os dias, em cada sessão. Essa busca incessante pelo melhor é o que separa os campeões. Fecha aspas. Se Lawson for capaz de se concentrar no próprio desempenho e evitar cair na armadilha das comparações, ele pode trazer uma nova dinâmica à Red Bull. Caso ele consiga enfrentar Max em pé de igualdade, 2025 poderá se tornar uma temporada ainda mais emocionante, com uma rivalidade interna que não se via desde os tempos de Daniel Ricciardo. A Red Bull apostou em Liam Lawson por acreditar em seu potencial. Se essa decisão foi motivada para proteger Verstappen ou criar uma nova estrela, o tempo dirá. Uma coisa é certa: Lawson tem todas as ferramentas para se tornar uma surpresa bem positiva no grid de 2025. Mas e aí? Na sua opinião, Liam Lawson foi contratado para a Red Bull para quê? Por quê? Será que para proteger Verstappen em algumas corridas? Ser algum escudeiro? Será que para realmente desenvolver um jovem talento? Para ficar no lugar de Max Verstappen num futuro não muito distante? Será que é para trazer o título perdido de construtores? Afinal de contas, Sérgio Pérez deixou aquém. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C.
Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.